Se a riqueza ainda não chegou, não é falta de oração, é falta de entendimento. Estas são as 9 lições que Deus ensina antes da porta se abrir. Você já sentiu isso? Aquele aperto no peito quando você olha ao redor e percebe que fez tudo certo? Orou do jeito que aprendeu, trabalhou até o corpo doer, mas a abundância ainda não chegou. A conta ainda aperta, o sonho ainda espera. E você se pergunta, em silêncio com um coração pesado, será que Deus me esqueceu? Será que não sou digno? Será que minha fé não é suficiente? Deixa eu te dizer algo que vai mudar a forma como você enxerga esse momento. Deus não está negando sua prosperidade, Ele está te preparando para ela. Existe uma diferença gigantesca entre receber riqueza e estar pronto para sustentar riqueza. E Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que te entregar algo grande antes do tempo seria te destruir, não te abençoar. A verdade que poucos entendem é esta: riqueza não é apenas dinheiro. Riqueza é responsabilidade espiritual. É influência, é poder, e com poder vem escolhas, e com escolhas vem consequências. Por isso, antes de abrir as portas da abundância material, Deus abre as portas do caráter. Ele te leva por caminhos que não fazem sentido, te coloca em situações que parecem injustas, te mantém em lugares onde você se sente pequeno demais para o chamado que carrega dentro. E enquanto você espera, Ele trabalha, Ele molda, Ele refina. Porque Deus não constrói impérios sobre fundações fracas. Ele não entrega tesouros a mãos que ainda tremem com medo, inveja ou orgulho. Provérbios nos ensina que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo desgosto. Isso significa que quando Deus prospera alguém de verdade, essa prosperidade não vem acompanhada de ansiedade, de culpa, de medo de perder, de relacionamentos destruídos. Ela vem com paz, com propósito, com firmeza. Mas para chegar nesse lugar, você precisa passar pelas lições. E essas lições, eles não são punição. Elas são preparo. Elas são proteção. Elas são a forma de Deus te amar enquanto te transforma. Deus não te leva ao próximo nível antes de te ensinar o que vai sustentar esse próximo nível. Então, se você está naquele lugar agora onde tudo parece parado, onde a promessa parece distante, saiba, você não foi esquecido. Você está sendo preparado. E essas 9 lições que vou compartilhar com você agora são as mesmas que todo filho de Deus precisa aprender antes que a riqueza verdadeira, menos aquela que não se perde, que não corrompe, que não te afasta de quem você é menos, chegue até você. A primeira lição que Deus ensina é simples, mas poderosa. Ele te ensina a lidar com o pouco antes de confiar o muito. Sabe por que isso é tão importante? Porque o coração humano é enganoso. A gente acha que se tivesse mais, seria mais fiel, mais grato, mais generoso. Mas Deus sabe que quem não honra o pouco não vai honrar o muito. Ele te observa agora, na forma como você trata os 10 reais que sobraram, na forma como você administra o tempo que tem, na forma como você cuida do trabalho que parece pequeno demais para o seu potencial. Deus está vendo se você é fiel no oculto, porque é no oculto que Ele constrói o público. Tem gente orando por milhões enquanto desperdiça centavos. Tem gente pedindo empresas enquanto não consegue manter um compromisso. Deus não está te testando para te humilhar. Ele está te testando para te fortalecer. Porque quando a riqueza vier, e ela vai vir, você vai saber exatamente o que fazer com ela. Você não vai entrar em pânico. Você não vai se perder. Você vai estar preparado. E essa preparação começa agora, no lugar onde você está, com o que você tem. A fidelidade no pouco é a chave que destrava o muito. A segunda lição é ainda mais profunda. Deus alinha teu coração para que a riqueza não te perca. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que conquistaram tudo e perderam a si mesmas? Que ganharam o mundo e perderam a alma? Deus te ama demais para deixar isso acontecer com você. Então, antes de te dar riqueza, Ele trabalha no teu coração. Ele expõe os ídolos escondidos. Ele revela onde você ainda está colocando segurança em coisas e não nele. Ele mostra onde o dinheiro ainda tem mais poder sobre você do que deveria. E esse porque Deus vai te tirar de ambientes onde você estava confortável. Ele vai permitir perdas que não fazem sentido. Ele vai deixar você sentir o vazio para que você perceba que só Ele preenche. Porque se o teu coração ainda está apegado, ainda está inseguro, ainda está buscando validação na conta bancária, então você não está pronto. Riqueza nas mãos de um coração desalinhado se transforma em prisão. Mas riqueza nas mãos de um coração livre, de um coração que sabe que tudo vem de Deus e tudo pertence a Deus, se transforma em bênção multiplicada. A terceira lição muda tudo. Deus te mostra que a provisão vem dele e não do esforço humano. Isso não significa que você não vai trabalhar. Significa que você vai trabalhar em paz. Significa que você vai parar de carregar o peso de achar que tudo depende de você. Tem gente que está esgotada porque acredita que é o próprio esforço que traz resultado. Mas Deus quer te ensinar algo que vai te libertar. É a bênção dele que prospera.
É a unção dele que abre portas. É o favor dele que te coloca em lugares que o currículo sozinho nunca colocaria. Deuteronômio nos lembra que é Deus quem dá força para adquirir riqueza. Não é sorte. Não é apenas talento. Não é só trabalho duro. É Deus agindo através de você, contigo, ao teu lado. E quando você entende isso, a ansiedade vai embora. O medo de não ser suficiente vai embora. Porque você sabe que não está sozinho. Você sabe que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completar. Você trabalha sim. Você se esforça sim. Mas você descansa sabendo que o resultado está nas mãos dele. A quarta lição é silenciosa, mas transforma. Deus te ensina a controlar pensamentos antes de controlar recursos. Porque a batalha da prosperidade não acontece no banco. Ela acontece na mente. Quantas vezes você já sabotou sua própria bênção por acreditar que não merecia? Quantas vezes você olhou para uma oportunidade e pensou, isso não é para mim? Quantas vezes o medo falou mais alto que a fé? Deus precisa renovar tua mente antes de expandir tua realidade. Ele te ensina a vigiar os pensamentos de escassez, de inferioridade, de dúvida. Ele te mostra que você foi criado à imagem e semelhança dele, e isso significa que você foi feito para prosperar. Não por arrogância, mas por identidade. Você é filho. E filho tem herança. Mas se você não acredita nisso no fundo do coração, se os pensamentos ainda te dizem que você não é capaz, então a riqueza quando chegar não vai se sustentar. Porque antes de Deus mudar tua conta, Ele precisa mudar tua mente. A quinta lição é onde muitos desistem. Deus te prova na obediência quando nada parece fazer sentido. Tem momentos em que Deus vai te pedir algo que vai contra toda a lógica humana. Ele vai te pedir para semear quando você está com pouco. Ele vai te pedir para perdoar quando você foi ferido. Ele vai te pedir para esperar quando tudo grita para você correr. E é nessa hora que a fé é testada de verdade. Porque obedecer a Deus quando faz sentido é fácil. Mas obedecer quando não faz sentido, e Deus observa. Ele observa se você confia nele mais do que confia nas suas próprias estratégias. Ele observa se você está disposto a seguir a voz dele, mesmo quando ela te leva por caminhos que parecem contrários ao que você planejou. Porque a riqueza de Deus não vem pelos caminhos óbvios. Ela vem pela obediência. Ela vem pela rendição. E quando você finalmente entende que o caminho dele, mesmo sendo mais longo, é sempre o melhor, você para de resistir e começa a fluir. A sexta lição abre os olhos. Deus te molda para ver oportunidades espirituais e não só materiais. Tem gente que só enxerga dinheiro, só enxerga lucro, só enxerga o que pode ganhar. Mas Deus quer que você enxergue além. Ele quer que você veja as pessoas que Ele está colocando no seu caminho. Ele quer que você perceba os momentos em que Ele está te usando como instrumento de bênção. Ele quer que você valorize o crescimento interno tanto quanto o externo. Porque prosperidade verdadeira não é só ter mais, é ser mais. É amar mais, é impactar mais. E quando você começa a enxergar com os olhos do Espírito, você para de correr atrás só de ganhos materiais e começa a buscar o reino. E aí acontece aquilo que Jesus prometeu, todas as outras coisas são acrescentadas. Você não busca menos, você busca certo, e quando você busca certo, tudo se alinha. A sétima lição é incômoda, mas necessária. Deus revela orgulhos ocultos que impedem avanço. Orgulho não é só arrogância explícita. Orgulho é achar que você sabe mais que Deus. É resistir a conselhos. É não aceitar correção. É querer fazer do seu jeito mesmo quando o resultado prova que não está funcionando. Deus precisa quebrar esses orgulhos, porque eles são barreiras invisíveis que bloqueiam a bênção. Eles te fazem perder oportunidades. Eles afastam pessoas certas. Eles te mantêm preso em ciclos que você já deveria ter superado. E Deus, por amor, vai expor esses orgulhos. Ele vai permitir situações onde você vai precisar pedir ajuda, onde você vai precisar admitir que errou, onde você vai precisar se humilhar. E isso não é vergonha. Isso é liberdade. Porque quando o orgulho cai, a graça entra. E onde a graça entra, o impossível se torna possível. Humildade não te diminui. Humildade te posiciona para receber aquilo que o orgulho nunca alcançaria. A oitava lição conecta tudo. Deus alinha propósito e prosperidade. Porque Ele não te dá riqueza aleatoriamente. Ele te dá riqueza com intenção. Ele te prospera para algo, para alguém, para o impacto. E antes de liberar essa prosperidade, Ele precisa ter certeza de que você sabe por que ela está vindo. Se você ainda está buscando riqueza só para ser visto, só para se sentir seguro, só para competir, então você ainda não entendeu. Mas quando você percebe que a sua prosperidade está conectada a um propósito maior, a um chamado específico, a uma missão que só você pode cumprir, então tudo muda. Você para de invejar, você para de comparar, você para de se apressar, porque você sabe que o que é para você é para você. E mais, você sabe que Deus está te preparando para algo tão grande que se você soubesse agora, não acreditaria. Então Ele te ensina aos poucos.
Ele te molda aos poucos. Ele te revela aos poucos. Até que chegue o dia em que você olha para trás e entende: tudo fazia parte do plano. Cada não, cada espera, cada lição, tudo estava te preparando para este momento. E a nona lição, a última, mais bonita: Deus te prepara para abençoar outros com aquilo que Ele vai te entregar. Porque a riqueza que Deus dá nunca é só para você. Ela é para fluir. Ela é para transbordar. Ela é para tocar vidas, transformar destinos, abrir caminhos. E antes de te dar essa riqueza, Deus precisa saber que você não vai segurar, que você não vai acumular por medo, que você não vai esquecer de onde veio. Ele precisa saber que o teu coração é generoso, que tuas mãos estão abertas, que tua visão vai além de ti mesmo. Então Ele te ensina a dar quando você tem pouco. Ele te ensina a servir quando você ainda não foi servido. Ele te ensina a abençoar quando você ainda está esperando ser abençoado. E quando você aprende isso, quando você se torna alguém que dá sem esperar receber, que ama sem calcular, que serve sem cobrar, então Deus sabe: essa pessoa está pronta. Essa pessoa pode receber. Porque essa pessoa não vai se perder. Essa pessoa vai multiplicar. Agora respira fundo, olha para o caminho que você percorreu até aqui, olha para as lutas, olha para as lágrimas, olha para os dias em que você quase desistiu. E entende, não foi em vão. Cada lição foi necessária, cada prova foi preparo, cada deserto foi moldagem. E agora você está mais perto do que imagina. Não porque você é perfeito, mas porque você está sendo transformado. E a riqueza que vem depois da transformação não se perde, ela permanece. Ela se multiplica, ela cumpre o propósito, então não desista agora. Não pare no meio do caminho. Não solte a mão de Deus quando Ele está prestes a te levar para o outro lado. Continue aprendendo, continue crescendo, continue confiando, porque o que Deus começou em você, Ele vai terminar. E quando terminar, você vai olhar para trás e agradecer. Agradecer por cada não que te redirecionou, por cada espera que te fortaleceu, por cada lição que te preparou. Agora eu quero saber de você. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários, porque eu quero saber onde estão os filhos de Deus que estão prontos para essa transformação. E se essa mensagem realmente tocou teu coração, se você sentiu que Deus está falando diretamente contigo, escreve nos comentários: estou pronto para aprender o que Deus quer me ensinar. Eu quero ver quantos estão dispostos a viver a verdadeira riqueza. Não a riqueza que aparenta, mas a riqueza que transforma. A riqueza que permanece. E deixa eu te dizer algo antes de terminar. Riqueza sem preparo se perde, mas a riqueza que Deus entrega depois das lições permanece para sempre. Tentar novamente